Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática do Colégio Militar de Belo Horizonte 2021, admissão 2022, vamos resolver agora a questão número 6, sexto ano, ensino fundamental. A tabela e os gráficos abaixo representam a receita líquida de uma empresa, isto é, quanto a empresa obteve com vendas após descontos previstos, relativa ao segundo trimestre de 2021, que ele menciona como sendo 2T21, e ao segundo trimestre de 2020, ele menciona como sendo 2T20. Além disso, a tabela e os gráficos também descrevem como a empresa obteve tal receita. Temos aqui em milhares, benefícios e previdência, riscos corporativos, automóveis, transportes massificados, receita líquida. 2T 2021, ou seja, segundo trimestre de 2021 e segundo trimestre de 2020, tá aí os valores e aqui o total dessa receita líquida para cada um desses anos. Muito bem. Temos também os gráficos de setores, segundo trimestre de 2021 com seus percentuais. Lembrando que esses percentuais estão redondinhos. Se você verificar na tabela, os valores não são redondos da forma que foi proposto. Então aqui existe uma aproximação desses percentuais, tanto no segundo trimestre de 2021 quanto no segundo trimestre de 2020. A partir dos dados informados acima, é correto concluir que, letra A, a receita com benefícios e previdência representou porcentagem menor no segundo trimestre de 2021, mas houve um aumento em valor absoluto. B, no segundo trimestre de 2020, a empresa não obteve receita com transportes. C, no segundo trimestre de 2021, a empresa teve prejuízo com item massificados. Letra D, a receita com automóveis diminui em números absolutos. E letra E, os riscos corporativos são uma fonte de receita que preocupa o futuro da empresa. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Antes de iniciar a solução para essa questão, alguns pontos deverão ser destacados. No meu entendimento, essa é a questão mais polêmica da prova. É que a gente poderia, então, elaborar um recurso bem fundamentado por alguns motivos. Veja só, vamos retornar na redação. Ele coloca aqui que tem tabelas e gráficos, mas ele inicia com relativa a segundo trimestre de 2021. Toda vez que a gente vai fazer algum cálculo, a gente tem que ter uma base. E aqui já começa uma indução que a relação é do segundo trimestre de 2021, ou seja, o segundo trimestre de 2021 é que vai ser a nossa referência. E aí ele, na verdade, quando menciona a tabela, o examinador, ele coloca segundo trimestre de 2021 antes de 2020. Isso faz o aluno do sexto ano ou do quinto ano, que ainda não está com a maturidade para poder entender isso, vai pensar que 2021 é a referência, porque por um dos motivos relativa ao segundo trimestre de 2021, e ele não menciona que é relativa a 2020. Mas até aí vamos entender que está correta a redação. Mas quando ele inverte esses anos, já começa a pensar aqui numa situação onde a referência sempre vai ser 2T21. Uma outra informação relevante é quando você observa aqui 74 para transportes, quando você faz 74 num total de 22.778 para verificar o percentual, não vai dar 0%, como está aqui no gráfico de setor. Transportes para 2T 2020 está 0. Mas o que significa isso? É porque aqui está com números redondos, está aproximado, na verdade dá 0,3%. E essa situação induz o aluno a cometer talvez um erro, né, que não deixou claro. Ele poderia nem fornecer esse gráfico, esses dois gráficos de setores. Nem era necessário para responder essa questão. Somente a letra A, talvez, ele teria que fazer um cálculo. Então, nesse caso, dando os gráficos de setores, facilitaria para a letra A. Mas as outras letras não precisariam
desses dois gráficos de setores. Muito bem, vamos para as alternativas. Podemos mencionar alguns vícios aqui também, porque quando ele menciona que a receita com letra B, no segundo trimestre de 2020, a empresa não obteve receita com transportes. É aí que eu estava mencionando. Se o aluno ele olha para o gráfico de setor, ele vai identificar que aqui é 0%. Mas, na verdade, ele tem que associar com os dois gráficos. Ele tem que entender que isso aqui é uma forma de arredondamento. Mas o que a gente pode também considerar como um vício na questão é que a receita com automóvel diminui em números absolutos. Mas em relação a quê? Em relação a 2020 ou em relação a 2021? Porque aqui a gente também tem um vício. Deveria ter uma redação mais clara para que o aluno pudesse pensar que essa receita com automóvel diminui em números absolutos de 2021 em relação a 2020. O parâmetro é 2020. Diante de toda essa situação, assim, a gente pode até elaborar um recurso para essa questão, mas eu acredito que a probabilidade dessa questão ser anulada é pequena. Por quê? Porque nós vamos resolver ela da forma que a redação permite levar a questão com raciocínio argumentativo, que de fato vai ser a letra A, que é o gabarito para essa questão. Mas eu sugiro que você possa elaborar um recurso, mesmo que ele não seja acatado, pelo menos a sua tentativa, porque esses vícios foram encontrados nessa questão. E aí vamos para a letra A. A receita com benefícios e previdência representou porcentagem menor no segundo trimestre de 2021. Então vamos comparar. De fato, se eu comparar o percentual para benefícios e previdência, aqui é 59%, e aqui é 68%. Ou seja, percentualmente houve uma diminuição aqui em relação de 2021 em relação a 2020. Então, até aqui tudo bem. Mas houve um aumento em valor absoluto. E, de fato, se eu pegar aqui 19.455, é maior do que 15.538. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Obviamente, as outras alternativas, com o recurso fundamentado, você vai identificar que realmente é possível mostrar ao examinador que existe alguns vícios na redação, não só da questão, quanto das alternativas. Veja, no segundo trimestre de 2020, a empresa não obteve receita com transportes. É aí que eu estou mencionando. Ó, se você olhar por aqui, você vai ver que é 0%, e aí você vai marcar ela também como verdadeira. Mas olha só, existe uma quantidade aqui que foi de receita líquida com transportes no segundo trimestre de 2020. Então, a letra B está falsa. Estou resolvendo de acordo com a interpretação que a gente está tendo da questão. Então, é óbvio que a gente teria que olhar os dois gráficos. Aqui menciona uma quantidade. Aqui está arredondado. Muito bem. Letra C. No segundo trimestre de 2021, a empresa teve prejuízo com itens massificados. Na verdade, essa questão ela menciona apenas receita líquida. Então, em qualquer um desses itens, não teremos prejuízo. Mas também você pode elaborar um recurso para mostrar que prejuízo ele está se referindo a quê? Prejuízo no seguinte sentido, de um ano comparado com o outro, alguma situação de referência. Então, não houve aqui também uma referência. E é sempre importante em matemática que exista essa referência de comparação, tanto no percentual, quanto em algum aumento absoluto, algum aumento relativo, enfim. Quando a gente vai resolver um problema de aumento ou de diminuição, a gente tem que ter sempre uma referência de um determinado ponto, de um determinado ano, e algumas das alternativas não está relacionando e mencionando essas referências. Então, considerando pela leitura que a gente está fazendo, né, que aqui só tem receitas líquidas, prejuízos de fato não teremos para essa situação. Letra D. A receita com automóveis diminui em números absolutos. Mas diminui em que comparação? De 2020 comparado com 2021, de 2021 comparado com 2020. Eu poderia muito bem pensar aqui, a receita com automóveis diminui
em números absolutos. Automóveis diminui de 2021 comparado com 2020. Mas, pelo senso comum, a questão ela se refere de 2020 para 2021, mas deveria estar claro nessas alternativas. De fato, se a gente pensar que é de 2021 comparado com 2020, veja, a receita com automóveis, ela vai de fato aumentar de 2021 comparado com 2020. A receita com automóveis diminui? Não, ela vai aumentar. Mas se você pensar o contrário, de fato ela vai diminuir e essa alternativa D também estaria correta. Mas ela vai diminuir numa comparação de 2020 relacionada ao parâmetro de 2021. Aquela primeira frase lá na questão quando ele fala que referente a segundo trimestre de 2021. Se a gente buscar aquela referência como parâmetro, esse item também poderia estar correto. Mas diante da análise que a gente está fazendo aqui, comparando sempre 2021 em relação a 2020, mesmo que 2021 esteja antes, a gente vai marcar como falsa. E a letra E, os riscos corporativos são uma fonte de receita que preocupa o futuro da empresa. Essa relação, de fato, a gente não consegue perceber, não conseguimos, de maneira efetiva, dizer que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Faltam dados para a gente avaliar essa situação. Então, fazendo essa análise de forma bem criteriosa, de fato, a alternativa correta é a letra A. Mas, no meu entendimento, é possível fazer um recurso para essa questão, mesmo que a banca organizadora não acate o seu recurso. Mas é uma tentativa. Acredito que a probabilidade de que essa questão seja anulada seja pequena, mas eu apresentei alguns vícios que você pode fundamentar e apresentar o seu recurso. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.